famoso teste. Nós não temos patrocinadores, viu? Já tá indo? Beleza, bom, boa noite. A gente resolveu gravar aqui o nossa segunda aula protesto, por assim dizer, para tentar fazer uma atualização dos acontecimentos. A gente gravou a primeira há uma semana e de lá para cá muita coisa aconteceu. A primeira coisa que aconteceu foi, como as pessoas que viram a primeira perceberam, enquanto a gente estava aqui falando, o prefeito estava diminuindo a passagem, não é? Então muita coisa mudou, ou pelo menos da hipótese que eu apresentei da semana passada para agora, as coisas deram mais passos, não é? Então eu queria falar desses novos passos e também no nosso último encontro eu falei da não ficção, não é? Eu usei só uma bibliografia de não ficção para tentar analisar o que está acontecendo. E hoje eu queria, ainda que eu tenha auxílio crítica, não é? Eu queria falar sobretudo da ficção. Nessa aula protesto passado surgiu uma espécie de clamor popular, não é? Hoje em dia é de bom tempo assim, ouvir o clamor popular, e a gente resolveu fazer telecurso sobre o Proust. A gente vai fazer também um telecurso sobre o Proust a partir do segundo semestre. Então no final aqui de hoje eu vou tentar falar um pouco sobre isso, embora o Proust, por mais estranho que seja, que na verdade não é nada estranho, o Proust vai ser a nossa espinha dorsal aqui hoje, não é? E, enfim, como eu tinha dito no encontro passado, a gente conseguia identificar três acontecimentos, três momentos nos acontecimentos. O primeiro deles foi as primeiras manifestações, não é? Pela redução da passagem. Essas manifestações elas foram reprimidas em primeiro momento, não é? Essa repressão foi fortemente apoiada pela imprensa, pela mídia do mainstream, não é? Pelo status quo. Houve um segundo momento em que esse status quo pediu, não é, na verdade, uma maior repressão, não é? O segundo momento foi um momento, houve essa repressão, e o segundo momento dos debates, da constituição dos discursos, não é? Foi que a repressão tinha ido longe demais, não é? Havia um exagero na repressão. Foi esse discurso que a gente ouviu quando aconteceu, por exemplo, ali a patética ou bizarra ou oportunista mudança de ideia, sei lá, do Arnaldo Jabor, que se desculpou, e tudo nós sabemos. O terceiro momento, que é o que motivou o encontro passado, foi, eu falo encontro porque tem, né, tem produção, tem aluno, né, então, enfim, nós estamos aqui, nós somos mais ou menos, aqui é tudo inteiramente punk, tem um pouco de jazz, é feito por pessoas interessadas em literatura, interessadas em discussão e tal, não tem nada disso, enfim, como a gente pode ver daqui a pouco, mas temos aqui nossa estrutura, não é? O terceiro momento foi o momento que eu não estou entendendo nada, que era exatamente quando a gente estava então gravando. Aconteceram duas coisas que eu achei sintomáticas, não é? E que precisam, eu acho, continuar sendo discutidas. A primeira delas é como eu tentei estruturar mais ou menos esse eu não estou entendendo nada, mas faltou um complemento também, eu acho, da minha parte, que é o seguinte: o não entender nada é um discurso, não é? É uma opção. A gente está, enfim, as pessoas optaram por não entender nada, como ficou bem claro. E eu acho que a partir do que aconteceu depois, esse eu não entendi nada tinha uma função clara, não é? O que ocorreu, o que parece que ocorre, ainda até agora, vendo as diversas manifestações, não é? Eu acompanhei algo atípico, porque eu não leio jornal diariamente, mas nos últimos tempos eu leio 2 ou 3 jornais, li todos os dias, li as revistas semanais também, e vi uma quantidade gigantesca de TV. O que eu queria deixar bem claro aqui também, já anunciando aqui o nosso Proust, que eu vou parar com isso porque eu estou começando a ficar com depressão.
né? Tô ficando com depressão de ficar vendo tanta TV, lendo tanto jornal, vendo tanta revista semanal, isso ela vai acabar, né? Isso tem que acabar. Mas enfim, né, a impressão que me deu de fazendo essa leitura enorme é que eu não estou entendendo nada, ele foi passado para um oceano, uma multiplicidade de discursos, não é? Discursos de difícil digestão e também de difícil síntese, não é? Já era muito complexo tudo que estava acontecendo. E eu senti, né, eu percebi, até pelos meus amigos, as pessoas que eu converso, ex-alunos, leitores, o povo todo, eu percebi que começou a haver um mal-estar, né, um mal-estar das pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas questionando, inclusive, a opção anterior pela manifestação, pela aceitação, que era, será que nós fizemos certo? Eu acredito que esse mal-estar me parece ser gerado por uma dificuldade de leitura, uma falta de possibilidade, não é, de fazer essa síntese, criar uma compreensão dos acontecimentos, entender o que está acontecendo a partir dos nossos próprios meios, não é? Essa semana eu estava lendo também para me fazer um contraponto a esses jornais. Eu li essa revista, ó, do Jorge Agamben, mas vejam o Agamben, há um dossiê sobre ele na revista Cult, tem um texto inédito no Brasil dele, não é? Vejam o que ele fala aqui, eu vou fazer uma citação rápida, né? A saúde da alma coincide aqui com a legibilidade do livro, que é também, para o medievo, o livro do mundo, o pecado com a impossibilidade de ler, como tornar-se ilegível do mundo. Tanta falação da presidenta, do prefeito, né, que a gente pediu, o prefeito foi com uma cara não exatamente muito satisfeita, né, junto com o governador ali, diminuiu a passagem, todos falou até Marco Feliciano, é uma pena, porque toda vez que Marco Feliciano fala, o desastre nos ocorre. Enfim, todos falaram e me parece que o mal-estar se gerou por essa dificuldade de leitura, por essa dificuldade de legibilidade. E a gente está, portanto, sob o domínio, sob o patamar da dificuldade de sentido, de criar sentido. Essa dificuldade de criar sentidos é uma dificuldade que toma conta da literatura contemporânea também, ou talvez sobretudo. Eu trouxe 3 livros aqui, da editora Patois, é uma excelente editora que publica textos não exatamente muito afinados com o mainstream literário, né, com a forma literária que já está sendo facilmente digerida. Eu selecionei 2 deles que são claramente criados para transformar em literatura essa dificuldade de constituição, que é um assunto, aliás, literário antiquíssimo, né? E que entra com muita força na modernidade, e hoje em dia, depois das experiências do Beckett, das experiências do Georges Perec, de várias outras experiências um pouco mais contemporâneas, bastante presente na literatura, não é? Tem um livro que é muito curioso, que chama esse Mingutas aqui, olha. Esse Mingutas é um romance composto, são colagens, é todo tipo de composição de material, sem exatamente muita ordenação, que não seja quase uma espécie de frescor, e no caso desse livro, algo como uma esperança de constituir um romance, uma tentativa de criar um romance, pela uma espécie de esperança e uma graça do ato de fazer o romance, não é? Muito amoroso com a literatura. O segundo que eu selecionei aqui também chama Digerindo Penas. O autor é o Flávio Aquistapassi. É um livro, esse daqui é um livro bem denso, não é? Também sobre a dificuldade de se constituir alguma coisa, mas agora já pelo lado tem uma ligação também com uma espécie de melancolia amorosa ou afetiva, também de difícil constituição, que no caso dele não termina mais numa esperança, mas sim que a dificuldade do gênero ela é espelhada, não é? Ou ela é mesmo criada pela dificuldade de constituição do objeto no ato afetivo bem mais forte, não é? São livros
inteiramente contemporâneos. Eu não vou arriscar, os dois autores não tem nem... Esses dois eu não vou dizer para vocês, né, que são dois romances, porque... mas são duas procuras de romance. O terceiro que eu selecionei, que é muito bom, é um livro de contos da Patois também, O Ato de Riscar com Palito de Fósforo, não é? Que é muito interessante, são contos que apostam também na linguagem, sabendo das impossibilidades da linguagem, e um deles é incrível, que é O Mutante do Valetão. O autor é o Arthur Rodrigues, posso estar errado, mas acho que também não tem 30 anos, se tiver tem pouco mais do que isso, não é? E também está praticando uma literatura cuja crença é maior na linguagem, ou seja, na tentativa de criar um sentido. O que eu pensei é o seguinte, eu pensei que a gente poderia, a partir da literatura, né, a partir de eventos estéticos, criar um sentido para tudo que está acontecendo ou fazer o nosso sentido. Eu também gostaria que o nosso encontro, esse segundo encontro, como também o primeiro, fosse um ato político, como sempre eu acho que mas eu gostaria de assumir, né, que é um ato político de crença que a literatura falando de maneira mais geral, a arte tem uma possibilidade de intervenção, algo importante. Eu não enxergo isso em nenhuma hipótese. Eu não enxergo a gente ler o Proust, não é, ou melhor, eu não acho que a gente lê os eventos a partir de bases que serviram para constituir um pensamento crítico sobre o Proust seja um ato elitista. Eu acho que em nenhuma hipótese. Eu acho que, como o Proust junto com Joyce, junto com Kafka, junto com Musil, junto com a Virginia Woolf, junto com Marguerite Duras, junto com Samuel Beckett, são provavelmente o que há de mais sofisticado, mais profundo e mais arriscado na constituição da linguagem. Eu acho que aprender a criar sentidos a partir deles gera pra gente uma possibilidade de riquezas tão profundas que a gente consegue constituir novos sentidos. Vocês vejam, por exemplo, que eu queria dizer, a Argentina tem uma tradição de imbricamento de arte com política, de política com vida social, de vida social com meio artístico, quer dizer, bastante intensa, né? É algo profundamente argentino, esse tipo de imbricamento, e dá pra gente construir uma espécie de história das dificuldades como posso dizer, história das dificuldades da luta política, da luta política até como uma melhoria social, melhoria da sociedade, através da literatura ou da arte. Então, se a gente pode pensar, como a gente começa, por exemplo, no Cortázar, o jogo o amarelinho mesmo, o Perseguidor, né, já que a gente estava falando de jazz, a gente pode do Cortázar passar para os dois Rodolfos, não é? Rodolfo, o grande contista Rodolfo Fogel, não é? No Brasil ele tem um romance só publicado, Los Piches Cegos, pela editora Casa da Palavra, muito bom romance, não é? Rodolfo Fogel. A gente pega também o xará dele, o Rodolfo Walsh, não é? Outro contista muito interessante também. Ele mesmo um ativista, um militante político bastante voltado, né, para a prática da política como um ato de vida. O Rodolfo Walsh escreveu Essa Mulher, no Brasil está traduzido pela editora 34, que é uma espécie de recriação literária dos mitos argentinos, o mito do peronismo, o mito de Evita, o mito do cadáver, que na Argentina é muito forte, né? E a gente pega, depois se a gente entrar nos autores mais contemporâneos, o Saer, o Piglia, tem já uma entrada das questões políticas e sociais na vida urbana, ou numa vida, não urbana exatamente, mas nas questões das décadas de 80, quase 90, dos anos 90, não é? Até a gente pode chegar até os autores contemporâneos, mas a gente pode entender uma outra coisa que eu estou me lembrando agora, não é, que até em programa de humor, a discussão política e imbricada com uma espécie de prática artística, que é uma mistura mais ou menos de Monty Python com os Trapalhões, não é? Ela é colocada, por exemplo, numa personagem que lá faz muito sucesso, que é o Bombita Rodrigues. Vamos pôr o Bombita? Agora, sobe agora. Long play.
ritmo, amor y materialismo dialéctico. Y así salió el tema que lo sacó a la fama. Tu papá no me quiere, es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista, pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Próximamente veremos la vida de este cantante popular que llegó al cine con comedias como Amor y Frente de Masas, Me gustan tus ojos y tu pensamiento leninista, Qué linda es mi família, lástima que sean unos burgueses sem consciência nacional. Beleza, né? Espero que vocês tenham gostado do Bombita. Quem me apresentou o Bombita foi um amigo, João Carlos, né? Ele é editor e escritor, vale a pena. No YouTube, tem anos tem anos de episódios do Bombita, né? Vários ali mostram claramente como é difícil conseguir com que a própria população, muitas vezes, apoie movimentos populares, né? Isso também na literatura argentina é muito forte. Dá pra ver a história argentina na literatura com muita ênfase. Dá para as pessoas perceberem claramente como não é uma questão de a literatura erudita, alta literatura, que é um conceito que eu nem sei se ele ainda é válido, mas é simplesmente uma questão de que os objetos artísticos, as reflexões artísticas e estéticas são reflexões que estão inseridas em uma sociedade. No nosso caso aqui, eu queria deixar claro que para mim, me parece que na verdade são favas contadas, né? As coisas elas estão, isso já é muito colocado, muito embora no Brasil, eu com minha experiência de escritor, isso para mim é muito claro, né? No Brasil a gente não atravessou, isso para mim é o que mais me espanta, a gente não atravessou com plenitude a experiência modernista, né? A modernidade não passou no Brasil, os leitores, não é, com as exceções de praxe, claro, com as exceções, o que a gente pode chamar de classe dos leitores, não é nem sequer quase a intenção das pessoas, leem a literatura como realismo, tudo que para mim as pessoas, na minha experiência de encontros, conversas, leiteiros, as pessoas ficam querendo saber o que aconteceu e o que não aconteceu. O que aconteceu na literatura, né? Isso aconteceu? Uma pergunta sem cabimento, a literatura não aconteceu, as palavras não acontecem. No meu último romance, o Céu dos Suicidas, é muito legal esses vídeos aí. No meu último romance, o narrador tem o meu nome, Ricardo Elise, então as pessoas concluíram, só porque o narrador tem o meu nome, as coisas que estão no livro aconteceram, mas você vai acreditar em nome hoje em dia, né, em coisas que acontecem e não acontecem, perder muitos aspectos artísticos, né? E me parece, uma coisa que me parece clara, como eu estava dizendo, e para toda a leitura da modernidade, é que os sentidos, eles não existem, a gente é que cria. Os sentidos das coisas, eles cabe a nós inventar né? Cabe a nós criar um sentido, mesmo para os acontecimentos, não é só para as obras literárias ou para as obras artísticas. Então às vezes eu vou num encontro e as pessoas perguntam, o que você quis dizer com isso? Você não pode fazer essa pergunta para o artista, não é? Eu é que tenho que fazer. O que você entendeu do que eu escrevi, não é? Eu não tenho a primazia do sentido só porque eu escrevi, não é? Ou seja, eu acho que primeiro duas perguntas. Fugiu totalmente do assunto, não tinha nada a ver com isso, mas como eu disse para vocês, não tem foco, não tem. Então é mas eu queria dizer já duas, também para a gente preparar os nossos encontros sobre o Proust, não é? Essas duas perguntas, isso num livro de literatura e num romance, isso aconteceu? É uma pergunta descabida de propósito. Não aconteceu, né? Não aconteceu. A linguagem, a linguagem não transmite a realidade. A linguagem, ela cria uma outra realidade. A linguagem não transmite a realidade. A linguagem não transmite a realidade. Eu acho isso muito engraçado, né? Às vezes a gente pega um jornal, as pessoas falam assim, bom, nós somos imparciais. Impossível. Utilizou a linguagem, você está de um lado. Não é possível você utilizar a linguagem e ser imparcial. Você ficou com a boca fechada, você também está de um lado.
Não é? Agora, qual o sentido? Não é? A segunda coisa, o que o autor quis dizer é outra frase que, pelo menos para a modernidade, pelo menos a partir das experiências modernas, não tem cabimento. O autor que você que está lendo, que tem que saber o que o autor quis dizer, você interpreta, tá claro? Na verdade, tem um livro que eu acho muito legal, do Deleuze, Gilles Deleuze, Proust e Lucie, é um livro muito claro na compreensão do que é a modernidade, não é? De como a gente faz para ler as obras de arte modernistas. Eu vou fazer duas citações porque eu acho que é o que eu gostaria de fazer para compreender a história brasileira contemporânea, o radicalmente hoje, não é? Vejam só, e não apenas um instrumento, a recherche, não é? Os livros do Em Busca do Tempo Perdido, Em Busca do Tempo Perdido é uma máquina, né? A obra de arte moderna é tudo o que se quiser, isto, aquilo ou aquilo outro, não é? É mesmo de sua natureza ser tudo o que se quiser, por isso essas manifestações também foram tudo que as pessoas estavam querendo. Sobredeterminação que se quiser, desde que funcione, né? Desde que funcione. Em um determinado momento essas manifestações funcionaram, elas foram precisas nos seus aspectos da modernidade, elas funcionaram, a passagem de ônibus diminuiu, não é? Mas, ou seja, foram manifestações realmente contemporâneas, né? Desde que funcione. A obra de arte moderna é uma máquina e funciona como tal. Quando a gente for ler o Proust, a gente vai ver essa questão da máquina, essa questão do motor. Mas precisa ficar claro um aspecto. A obra de arte moderna ou as realizações da modernidade do século XX precisam funcionar, não é? Precisam funcionar. Vejam agora, isso criou um perigo, criou o nazismo, por exemplo, um perigo, uma coisa gravíssima, né? A gente pode ver ao longo dos nossos encontros para o segundo semestre, não é? Vejam só, a obra de arte moderna não tem problema de sentido, ela só tem um problema de uso. O problema que surgiu com essas manifestações não foi o sentido delas, o sentido delas estava sempre colocado. Diminuam a passagem de ônibus e depois nós vamos negociar o ônibus, o passe livre, não é? O problema foi como elas foram usadas depois. Tudo no Deleuze, não tudo, né? Vejam só. Pelo simples fato de que a obra de arte, assim compreendida, é essencialmente produtora de certas verdades. Ninguém mais do que Proust insistiu no seguinte ponto: a verdade é produzida, e produzida por ordens de máquinas que funcionam. Então o que eu queria atentar é no seguinte: a verdade é produzida, né? A verdade é produzida, né? A verdade é produzida. A partir do Deleuze, não é? Qual foi a verdade produzida? Há um discurso sobre todas essas manifestações, mesmo em análises muito boas, em análises sofisticadas, em análises enriquecidas, há um pequenino detalhe que ele é calado, ele está sendo calado o tempo todo. É um detalhe, é uma questão que sequer ela recebe palavras, ou seja, as pessoas não aceitam sequer um vocabulário para ela, quanto mais analisar ou pensar nesse quanto as passagens caíram. Quando os governantes voltaram atrás, cronologicamente foi um tempo posterior, horas posterior, 12 horas, 14 horas, 24 horas, mas algumas horas posteriormente a quando São Paulo viveu atos de saque, quebradeira de bens privados. Depois da passagem a recusa a analisar esse ato que estão quebrando lugares, não é, de posse privada, de ser analisada nem pelos manifestantes, né? Os manifestantes criaram eles mesmos um discurso do que nós somos pacíficos, não é? Ou seja, a manifestação tem que ser pacífica. Quando houve essa quebradeira, não é, diminuíram a passagem e aceitaram eles. Surgiu a palavra vandalismo, surgiu a palavra terrorismo, mais um clichê, com as velhas piadas de sempre, né? Com as pessoas dizendo assim, sei lá, quebra aquele banco mesmo, porque o que fizeram comigo é um absurdo. Já me quebraram, né? Eu já fui quebrado faz tempo. Mas, e havia também uma espécie de gozo, não é gozo, que é uma palavra que está muito em voga no Brasil, havia uma espécie também de comemoração de que a maioria é pacífica, né? Mas não houve interpretação dos atos de violência, não é? O que houve foi repetições de imagens o tempo todo, sempre esses atos de violência, um pouquinho posterior aos atos de violência, um pouquinho posterior, não é? A queda da passagem, começou a haver uma espécie de questionamento do próprio movimento, não é? Mesmo por pessoas que participaram do movimento, porque
identificou-se o surgimento de grupos de direita radical, grupos neonazista, homofóbico, apareceu na manifestação, né? Dos piores, gente com suástica, gente que vai bater em não sei quem, gente pedindo minoridade penal, gente pedindo assassinato de... Todo tipo de loucura apareceu junto, né? Começou a entrar nas parciais, e aí as pessoas passaram a temer, não é? Saque de bens privados, e aí a polícia entrou, não é? A polícia defendeu, como historicamente é normal, é o Brasil, né? E a partir disso também o surgimento da extrema direita, né? A mais tosca, a direita é tosca mesmo, mas a mais tosca possível, como se fosse uma espécie de água fria no nosso sonho, não é? Uma água fria no nosso sonho de que nós tínhamos, enfim, feito movimentos políticos passivos. A violência teve um papel nessas manifestações. O papel delas foi fazer com que as pessoas diminuíssem a passagem. Não é porque quebrar banco você não vai no Brasil. Você não vai no Brasil, você não haverá no Brasil diminuição dos lucros da classe alta. Não haverá. Porque senão a polícia, a extrema-direita entrou para dizer, daqui vocês não passam. Não é? E aí vai fazer um negócio de golpe, negócio de... Aí parece... vai ter plebiscito, mas plebiscito... Aí surge uma espécie de manancial imenso de sentidos, mas que de uma coisa fique claro, banco isso não vai ocorrer no Brasil, não vai haver prejuízo financeiro das classes absolutamente dominantes. Sabemos que os lucros dos bancos do Brasil, do mercado do sistema financeiro, são lucros exorbitantes e históricos, não é? São lucros, são os maiores lucros do mundo, não é? Isso não vai mudar. A entrada da extrema-direita foi para dar um basta, não é? Nessa história de dar prejuízo para o sistema privado. E prejuízo porque é público, a extrema-direita não está preocupada, mas na hora que você mexeu com um banco, na hora que você mexeu com um banco, a coisa teve que parar. Agora, vocês vejam que interessante, não é? Quando há excesso de violência por parte da polícia, por parte dos aparelhos repressores do Estado, aí pode-se pensar, aí tem um vocabulário. O vocabulário que se fala é excessos serão averiguados. Não é? Pedimos desculpas, não era para isso acontecer. Mas a função do aparelho repressivo do Estado, que é proteger o lucro particular, ela foi exercida, entrou com muita força na manifestação e deixaram bastante claro. Isso não vai acontecer. Vamos lembrar o episódio da favela do Pinheirinho, não é? Em que uma quantidade imensa de famílias que vivia em estado já difícil foi desalojada com mortes através da violência para proteger o passivo do investidor. É a história brasileira, não é? É a história brasileira, é esse sentido que eu não vi, não é? Eu não vi esse sentido sendo colocado, nem as pessoas tentando analisar, tentando criminalizar movimentos sociais, quando na verdade as vítimas que sempre são os movimentos sociais. E quais são as maiores vítimas no Brasil? As maiores vítimas são os movimentos sociais que contestam que a propriedade privada historicamente extorsiva, avassaladora e injusta no Brasil. Quem é grande vítima de militantes mortos? Os movimentos trabalhadores sem terra, né? É um movimento violento, mas contabiliza quantos sem terras foram assassinados, Eldorado e os Carajás, e vai em muitos outros, para tentar fazer uma reforma agrária, que a estrutura agrária brasileira, ela remonta às capitanias hereditárias, né? Tem gente que é dono de latifúndio, que herdou a Sesmaria de 1600 e tanto, quer dizer, é absolutamente urgente uma reforma agrária, mas não vai haver. Se tentar reforma agrária, a polícia vai passar fogo. O papel da extrema-direita é proteger e garantir que não haverá nenhum tipo de risco ao lucro da elite dominante brasileira. Lembrando, é um lucro historicamente extorsivo, baseado em ganhos completamente, que espantam inclusive esses grandes investidores. Tem grandes investidores internacionais que chegam dele e falam: não acredito que vocês ganham tanto, e é uma quantidade tão pequena de gente que ganha tanto. E vai continuar. O que vocês pensam? Será que esse plebiscito, será que ele realmente vai haver uma pergunta lá assim: o que a população brasileira pensa da reforma agrária? Por que o Datena não faz essa pergunta? Faz essa pergunta: o que a população brasileira pensa? Não vão fazer essa pergunta. A extrema-direita não vai deixar, porque vai que
tem a resposta, né? Vai que as pessoas respondem igual aconteceu lá no Datena. Então, quer dizer, essa pergunta não pode ser feita, esse sentido não pode ser realizado, esse sentido não pode ser colocado, né? Isso me parece claro. Como a literatura ela é formadora de discursos, formadora de sentidos, eu acho que tem algo rico nela, mas é claro que os discursos do mainstream, os discursos dos espaços de poder são discursos hoje hegemônicos. Na primeira aula a gente analisou o Pondé, não é? As ideias de Luiz Felipe Pondé realmente são lamentáveis. Aí eu li o texto dele essa segunda-feira, que é horroroso, né? Horroroso, uma coisa sem pé nem cabeça. Vocês veem, o Pondé, ele não tem, como a gente vê, ele não tem profundidade filosófica. As ideias que ele apresenta não são ideias filosoficamente relevantes. Se você pergunta assim, mas por que então que ele é lido? Por que ele é publicado? Você pode falar assim, vai ver que é porque ele escreve bem. Escreve bem. O Pondé tem problema de redação ginasial. Vejam, por exemplo, o último texto que ele publicou aí segunda-feira passada. Vejam essa frase aqui, não é? Do Pondé. Em alguns momentos, lembramos dos bons momentos de David Lynch. Em alguns momentos... Parece aluno de sexta série que não sabe escrever. Quer dizer, comete um erro de redação elementar. Em alguns momentos, lembramos dos bons momentos de David Lynch. Né? Vejam que coisa, é uma repetição absolutamente mal feita. Né? Vejam o primeiro parágrafo desse senhor. A sensualidade pode ser mortal. Em tempos de vida higiênica, como o tempo em que vivemos, em tempos de vida higiênica como o tempo em que vivemos. Por que ele não escreveu em tempos de vida higiênica como o que vivemos? Ele não sabe escrever. Isso é um problema de redação, sério. Quer dizer, sexta série primária. Vejam o que esse senhor fala nessa frase aqui. Essa aqui não tem problema de redação. O que tem para mim é uma barbárie a frase. Às vezes esquecemos que a sensualidade feminina pode simplesmente brotar do chão como uma força esmagadora da natureza. Às vezes esquecemos que a sensualidade feminina pode simplesmente brotar do chão como uma força esmagadora da natureza. Não tem lógica nenhuma. Ele está falando que a sexualidade das mulheres, a gente se esquece que a sexualidade das mulheres brota do chão. Quer dizer, a primeira coisa me parece que não sabe, quer dizer, fala tanto em sexo porque não sabe o que é sexo. Não é possível, não é, que alguém diga um absurdo desse, não é, com toda tranquilidade. O texto continua, não é? Tem um trecho aqui que em 6, 8, 10 linhas ele cita a palavra sexualidade 7 vezes, não é? A coisa já fica clara. Qual é a função disso daqui, não é? A função disso daqui é claramente, não é, criar uma pseudo-filosofia, não, porque isso aqui para mim eu chamo isso daqui de cocôzinho de bode silogístico. Sim, porque não é possível. O silogístico vocês tinham que eu inventei agora, mas isso aqui é um cocôzinho de bode. Não é bode, é cabra. Não é o bode que faz uns cocôzinhos pequenininhos assim, fica... Porque pra mim o texto o bode vai lá, faz um cocôzinho ali, um negócio desse daqui, e sai todo alegre. Como dizia o psicanalista francês Michel de Certeau, falando de mística, um lugar para se perder. Aí cita aqui um psicanalista, parece que é chique. A função disso daqui é você criar uma espécie de pensamento de extrema direita com uma pseudo-base filosófica, não é? Que justifica o quê? Justifica machismo, né? Essa frase aqui é exclusivamente uma frase machista. A sexualidade das mulheres nasce do chão. As mulheres, quer dizer, as mulheres não são humanas, não tem as coisas, quer dizer, para elas o desejo é uma força esmagadora da natureza. Isso é um absurdo, é uma bobagem. Quer dizer, quem não controla a natureza é o quê? Um ser inteiramente animalizado, inteiramente, não é verdade. Quer dizer, a função disso aqui é uma função que já está clara, uma função colocada, não é? É justificar, produzir um pensamento, que nesse caso aqui é um cocôzinho silogístico, porque não tem sentido absoluto. Um cocô de bode, que não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Para fazer com que as classes elevadas se sintam pensando que são seres pensantes, não é? E tenham os seus bens protegidos.
Agora vocês veem o Pondé contra as ideias de Luiz Felipe Pondé são ideias absolutamente de direita, não é? Extrema direita e cocôzinhos silogismos da direita, né? Mas agora vocês pensem como essa gente repete o tema sexo no Brasil sem parar. Agora, uma coisa que eu queria dizer, vocês vejam esse Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Tudo que esse senhor pensa é sexo, né? E vocês vejam, isso daí é uma vergonha. Outro dia eu estava falando com um tradutor estrangeiro no Brasil, ele me perguntou, falou assim, é verdade que tem um deputado lá do Brasil de vocês aí que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, é verdade que ele inventou uma história de cura gay? E aí eu tenho que falar, é verdade, quer dizer, vocês olha o vexame que a gente passa, né? Quer dizer, esse Marco Feliciano, além de tudo, faz a gente passar vergonha. Agora vocês vamos se aprofundar no que esse cara está fazendo, não é? Primeiro, é só pensar em sexo. O problema dele é sexo realizado por pessoas, um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Para ele, nesse caso, isso daí é uma doença. Agora, vamos seguinte forma. Ele foi lá na Câmara, que é um lugar legislativo, um lugar que faz leis, querer votar, não é que essas pessoas que teriam essa doença precisam se tratar. Agora, vocês vejam bem, não é? Ele diz aí que é um problema psicológico. Os psicólogos, não é? A Associação de Psicologia, os especialistas em psicologia, já afastaram esse negócio. Isso daí é ponto pacífico dos especialistas em psicologia. O homossexualismo não é uma patologia, portanto, você não pode ser tratado. Ele chegou lá e falou contra os especialistas, ele falou ou seja, ele tornou objeto de lei, não é, uma questão que tinha que ser discutida, que é uma questão de psicanálise. Não é ele que tem que falar sobre isso, é professor da USP, não é psicanalista, é estudioso de psicologia, eles já falaram, né, falaram contra ele. Ele foi lá e legislou ao contrário, ou seja, ele tornou assunto de lei, não é, uma questão que é uma questão de especialistas médicos. Vocês sabem quem fez isso também? Quem fez isso foi Hitler, não é? Hitler pegou, não foi fazer eugenia e pegou o que era mera diferença, não é? O que é simplesmente diferente e tornou também uma doença. Ou seja, mesmo que as pessoas estão brincando e tudo, mas esse senhor está utilizando procedimentos nazistas, não é isso? Ou seja, o nazismo fez a mesma coisa, precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que por conta de fazer essa política, esse Marco Feliciano tinha que sofrer impeachment, não é? Sofrer impeachment. O nazismo, quer dizer, agora me aparece uma sombra dessa, em pleno 2013, uma sombra nazista. Absurdo, o senhor precisa sofrer um impeachment. Vamos fazer a reforma política, vamos mudar. O que tem que haver no Brasil é a reforma econômica, não é? Quer dizer, as classes altas, o mercado financeiro não pode ganhar tanto, não é? Em cima das pessoas que não ganham nada. É essa reforma que tem que haver. Tem que haver menos lucro para os bancos, tem que haver reforma agrária, tem que haver taxação de grandes fortunas, não é? É isso que me parece que precisa haver. Isso está fora de questão, porque se isso for colocado em questão, a extrema-direita vai fazer, a polícia vai bater. Não, a polícia vai bater, é isso que vai acontecer. Mas enfim, está na hora da gente encerrar, não é? Eu fiquei um pouco nervoso, eu peço desculpas, mas também é difícil, não é? E eu queria encerrar, eu acho essa primeira coisa que eu acho, essa grande, como eu disse no primeiro encontro, uma grande parte da confusão se deu porque as pessoas estão lendo coisas erradas, né? As pessoas ficam lendo Luiz Felipe Pondé quando ela tem que ler o Proust. Bom, não, tudo bem. Não, eu sei que se você viu esse vídeo até aqui, provavelmente você não acredita nas ideias de Luiz Felipe Pondé, eu acho que você acredita no Proust, mas também as pessoas precisam fazer como ato político, não é? Pedir para os outros lerem o Proust, não o Pondé. Se você estiver na sua casa, você cruzar lá na sala e sei lá, seu pai, sua tia, seu vizinho, quem estiver na sala lendo o texto do Pondé, você fala, não, pô pai, lê o Pondé, lê o Proust, pai. Isso que você tem que falar, lê o Proust, pai. Lê o Proust, pai, não, é isso que tem que ler, lê o Proust, não é? Assim, ou seja, isso precisa ser um ato político, não é? Assim, melhorar a capacidade de leitura, porque aí as pessoas, para a gente tentar também ter a nossa experiência moderna, não é? Que é uma experiência que está sendo sempre travada, não é? Porque vocês lembram aquele trecho, não é? Vocês lembram aquele trecho do Deleuze que eu comecei e eu quero terminar, não é?
É preciso, é mesmo de sua natureza, ser tudo o que se quiser, ter a sobredeterminação que se quiser, desde que funcione. A manifestação funcionou, começou a funcionar demais, começaram a invadir banco, vai parar de funcionar. Ou seja, a função da extrema-direita no Brasil, dos pondés, dos marco-felicianos, dos donos do mercado, dos controladores do mercado financeiro, da classe política, né, a função dela é fazer com que o modernismo não aconteça no Brasil. Né? Essa máquina não vai funcionar, se for funcionar a gente chama a polícia. E aí vocês não vão colocar qualquer significado em gente que quebra, em gente que rouba, isso não vai haver esse sentido. Né? Enfim, já estouramos o tempo, a coisa já ultrapassou, mas eu queria apresentar o nosso próximo projeto. Né? A partir de agosto, eu e a produção... Eu e a produção, os alunos, a gente vai fazer uma série de aulas online sobre o Proust. Não se esqueça, chegou na sala, seu pai está lendo Pondé, você fala: pai, lê o Proust, pai, lê o Proust, pai, não lê o Pondé, lê o Proust, lê o Proust. E aí a gente vai, eu vou tentar fazer uma espécie de leitura acompanhada das obras do Proust. A nossa hipótese é começar em agosto, tá bom? A gente vai começar em agosto colocando aulas no YouTube. Bom, é isso daí, já falei demais, até agosto. Lê o Proust, 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 lê o Proust. Consegue ir pro YouTube?